Meus amados, diletos ouvintes, estamos aqui no templo da Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo e o nosso propósito é cultuarmos ao Senhor. Estaremos transmitindo o que está acontecendo aqui e o nosso desejo é que todos sejamos alcançados pela mensagem de esperança que vem da parte do Senhor. No livro de Lamentações de Jeremias, apesar de ter esse nome, Lamentações, nós encontramos no capítulo 3, a partir do versículo 21, o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O meu propósito é que todos sejamos alcançados, alvejados por essa misericórdia do Senhor que nos traz esperança. E que este culto, através da adoração, da oração, da reflexão na palavra de Deus, nos ajude a apresentarmos a Deus a nossa gratidão e a nossa fé e nos ajude a recebermos de Deus a orientação dele para vivermos nesse tempo. Fique conosco durante este culto e não apenas assista, mas cultue a Deus conosco, cante conosco, ore conosco, reflita na palavra de Deus e que esta oportunidade seja uma bênção extraordinária na sua e na minha vida, para a glória de Deus. Amém. Senhor, muito obrigada pelo privilégio de falar com o Senhor nesse momento e obrigada, Senhor Deus, porque apesar da distância posso estar agora reunida com os meus irmãos para prestar culto a Ti. Ó Deus, aceita o culto que prestamos, ó Pai, que cada um de nós esteja buscando honrar ao Senhor nesse momento, mas que o culto ao Senhor não se limite a esse encontro aqui, mas que seja um culto diário em nossas vidas, em nossas casas, com nossa família, em nosso trabalho, que onde estivermos, ó Deus, o nome do Senhor esteja sendo honrado por nós. E fala conosco através da Tua palavra, ó Deus, que sejamos impactados pelo poder do Evangelho do Senhor. Deus querido, usa cada servo Teu que estará falando de Ti, para que nós sejamos confrontados com a palavra do Senhor e assim tenhamos, ó Deus, o nosso coração mudado e moldado de acordo com a Tua vontade. Fala conosco e aceita-nos, ó Deus, porque desejamos Te adorar. Em nome de Jesus, amém. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és a glória, nunca, sim, nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que dito foste escolhido, já
Cristo, oh quanto anelo. Bom, em Gálatas 2:20 está escrito: assim, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu acho particularmente que isso diz muito sobre ser cristão e sobre a vida cristã, porque fala sobre reviver e deixar de lado as nossas vontades humanas para aceitar verdadeiramente a Jesus, deixando Ele conduzir a nossa vida, deixando Ele tomar as rédeas dali para frente. E porque o seu amor foi, é e sempre será tão grande, Ele foi capaz de dar a própria vida pela gente. E é justamente isso que nos faz capazes de entender que seguir a Cristo é a maior e melhor vontade que a gente poderia ter. Porque sei que o amor que Ele tem por nós é único e infinitamente maior do que a gente pode imaginar. Mas mesmo assim, confiante estou, quero seguir-te dentre os poucos que são teus. Oh, não permita que meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. Eu acordei querendo estar mais perto. Sabe, Senhor, eu acordei querendo ter por certo o seu amor. Eu sei, já tenho, mas eu quero um pouco mais, só pra ver se de tanto conviver eu fico parecida com você. Sabe, Senhor, ultimamente aqui tem sido complicado. Tenho que lutar dia após dia contra o pecado. O seu amor eu sei, já tenho, é o que me leva um pouco mais. A sua graça que me ensina a suportar até o insuportável. Dá-me, Senhor, bom ânimo para enfrentar as aflições. Quero permanecer fiel a ti até o fim, pois o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que não quero esse faço. Eu não sei por que sou assim, mas enquanto não sei, vou me deixando transformar por esse seu amor, que a cada dia me renova e me molda, mostrando que posso sim ser melhor. Sabe, Senhor, hoje eu acordei querendo estar mais perto. Sabe, Senhor, eu acordei querendo ter por certo o seu amor. Eu sei, já tenho, mas eu quero um pouco mais, só pra ver se de tanto conviver eu fico parecida com você. Sabe, Senhor, ultimamente aqui tem sido complicado. Eu tenho que lutar dia após dia contra o pecado. O seu amor eu sei, já tenho, é o que me leva um pouco mais. Sua graça que me ensina a suportar até o insuportável. Dá-me, Senhor, bom ânimo para enfrentar as aflições. Quero permanecer fiel a ti até o fim, pois o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que não quero esse faço.
Eu não sei por que sou assim, mas enquanto não sei, vou me deixando transformar por esse seu amor, que a cada dia me renova e me molda, mostrando que posso sim ser melhor. Dai-me, Senhor, um ânimo para enfrentar as aflições. Quero permanecer fiel a Ti até o fim, para que naquele dia eu Te encontre e Te abrace e mostre o que o Teu amor fez por mim. It's
quero refletir com você, nesta ocasião, sobre mensageiros da esperança, que você e eu precisamos ser. Que precisamos? Leremos um texto no livro de Atos que nos dá conta de um momento dificílimo na vida do apóstolo Paulo, personagem principal desta história que estaremos abordando nesta ocasião. Nesse contexto de dificuldade, ele tornou-se um mensageiro da esperança. E é o que eu desejo para você e para mim nesta ocasião, que nos tornemos e que sejamos mensageiros da esperança. Vamos ler em Atos capítulo 27, a partir do versículo 13, o que nos diz este texto sagrado. Diz assim o texto: E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Se você perceber uma frase forte nesse texto, diz: deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Trata-se de um vendaval que impediu o navio de aportar-se no lugar onde queriam, chamados Bons Portos, na costa de Creta. Dizem ser esse um vento violento lá no Mediterrâneo, e esperava-se que o navio fosse emborcar-se. Imagine, meus ouvintes, 276 pessoas no navio, além de uma grande carga de mercadoria. Era uma grande embarcação, claro que com as limitações daquele tempo. E o navio, diz o versículo 15, foi arrebatado. Nada viam, nada comiam, nada podiam, a não ser esperar para ver para onde o vento os levaria. Versículo 18 diz: E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio.
Você conhece o Euroaquilão? Nós não o conhecemos como um evento climático, porque ele é um vento lá do Mediterrâneo. Mas todos nós conhecemos o pé de vento, que muitas vezes chega à nossa vida. Parece que vai destruir tudo. Ficamos como que à deriva, sem saber para onde vamos. Em tempos assim, nós precisamos de mensageiros da esperança. E é o que eu desejo que você se torne à luz dos princípios que encontramos nesse texto. Meu amado, nós pregamos a esperança, mas isso não nos exime de perigos. Os desafios vêm também àqueles que creem em Deus. O mar, o vento, o ser levado para onde não queria, o vento brando que pode se enfurecer, isso pode acontecer a qualquer pessoa. O apóstolo Paulo não era culpado por estar ali. Havia a ideia de que os maus é que sofrem os problemas. Depois de um grande problema no mar, como nós lemos, eles chegaram a uma ilha e estava gelada aquela ilha. E as pessoas começaram a catar gravetos para fazer uma grande fogueira para aquentar o corpo. E nesta circunstância, o apóstolo Paulo foi picado por uma venenosíssima víbora. E então os moradores daquela ilha disseram: ele é mesmo um homem pecador. Vejam, livrou-se lá do perigo do mar e agora vai morrer aqui, mordido por essa serpente. Meus amados, Jesus, o nosso mestre, também sofreu. O sofrimento é companheiro da raça humana. É por causa do pecado de toda a raça que nós passamos por dificuldade. E quando alguém sofre, é a raça humana quem está sofrendo por causa dos desafios e dos pecados de todos nós. É verdade que há um futuro sofrimento, esse sim será pessoal e meritório. Mas o que passamos aqui é devido aos desafios inerentes ao homem. E embora cada um que erre também possa pagar por si, a conta geral é rateada por toda a humanidade e todos nós sofremos. E num tempo de tantas tempestades como o tempo que enfrentamos, aparecem os pregoeiros do caos dizendo: não vai dar certo, eu sabia, não tem mais jeito, a vida é assim. Mas eis que no meio desse caos, e no meio de quase 300 pessoas num navio, um pregoeiro da esperança se levanta. Que bênção! E eu quero refletir então como vivem os pregoeiros da esperança. O que eles pregam hoje? Vamos ver algumas lições nesse texto. Nós pregamos a esperança, mas isso não nos exime das responsabilidades individuais. Há interesses diversos que nos constrangem em direção à tempestade. Há interesses financeiros do dono do barco, há interesses funcionais do comandante, há interesses pela sobrevivência por parte dos trabalhadores do barco, há interesses políticos que faziam com que Paulo fosse conduzido até Roma. E havia o interesse espiritual do próprio apóstolo Paulo. Quantos interesses? Era responsabilidade do comandante e dos tripulantes tomar decisões naquela hora. E decidiram, como diz o versículo 18, abrir mão da mercadoria, jogá-las ao mar, para que pudessem ter mais esperança para navegar. O motivo daquela viagem, meus amados, provavelmente eram as mercadorias. O maior lucro era o transporte de bens. Decidiram abrir mão para salvar as suas vidas. Amados, nós falamos de esperança, mas saibamos que há um preço a pagar.
A esperança para a família tem um preço. A esperança para o país tem um preço. A esperança na saúde tem um preço. É preciso abrir mão daquilo que não contribui para o alívio do perigo. Eu li certa vez que uma criança enfiou a mão num vidro de azeitona e a mão ficou ali agarrada para desespero de todos que queriam ajudá-la. A família fez de tudo, mas não conseguia retirar a mão, até que descobriram que a mão da criança estava fechada, agarrada em algumas azeitonas. Foi difícil convencê-la a abrir mão naquela hora, para receber depois algumas azeitonas que ela gostava. E isso não é coisa só de criança. Eu conheci uma família que tinha o alvo de melhorar de vida, e estudavam, e trabalhavam, e faziam concursos, e se esforçavam, e passaram anos priorizando esse intento, e não perceberam que gastaram o melhor da sua vida não priorizando aquilo que era prioritário. Somos mensageiros da esperança, mas é preciso saber que temos responsabilidades individuais. Abra mão daquilo que o atrapalha de chegar ao porto seguro. Jogue no mar a sua carga. Tenha esperança, mas não em coisas que nada ajudam durante a travessia do mar na tempestade. Somos pregoeiros da esperança, mas devemos também cuidar do nosso corpo. E isso significa fazer um esforço disciplinado. Não sejamos como os gnósticos que achavam que, já que o projeto maior é a alma, não precisamos nos preocupar em valorizar o corpo. Paulo se levantou para pregar a esperança e disse: tudo bem, podemos ter esperança, mas é preciso se alimentar, é preciso cuidar do corpo. Precisaremos de forças. O corpo é um instrumento dado por Deus para alcançarmos o propósito espiritual. Eu preciso domá-lo, mas também preciso cuidar dele. Ele não podia mandar em mim, mas também eu não posso desprezá-lo. No meio da tempestade, eu precisarei das forças do corpo para remar, para jogar as cargas no mar, para nadar, para buscar a sobrevivência na ilha. O Deus que me apareceu para cuidar de mim manda que eu diga a todos vocês, disse Paulo, que cuidem também do seu corpo. Que mensagem extraordinária! Sim, meus amados, pregamos a esperança para a vida que não se resume no corpo, mas não despreza o corpo. Pregamos a esperança que se apoia na fé e no relacionamento estreito com o Deus vivo. Somos desafiados a propagar o ânimo, mas não com palavras de autoajuda somente. A esperança verdadeira não se baseia no conhecimento humano, nem mesmo os mais experientes marujos naquele navio podiam oferecer esperança. Nem mesmo o comandante, acostumado a atravessar mares profundos, tinha esperança para os tripulantes naquela hora. Precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. No meio do barulho das ondas, no meio dos trovões da tempestade, posso ouvir a inconfundível voz do meu Deus, que me apareceu, que se revelou a mim. No meio da escuridão da noite, que já dura vários dias, posso ver aquele que é a luz, que se manifesta para todo aquele que quiser vê-lo. Sim, meus amados, precisamos propagar o ânimo, mas se o ânimo for apenas cuidar do corpo, cuidar das mercadorias, zelar pelo navio, se alimentar, isso vai durar muito pouco.
É preciso cuidar da dimensão espiritual em cada tempestade. É preciso saber que, mesmo sendo a tempestade um fenômeno da natureza, há um Deus que está acima de tudo e que tem o interesse de intervir, em abençoar, em proclamar a sua vontade. Um Deus que se revela a cada um de nós. Aliás, Deus aproveita qualquer circunstância, na bonança ou na tempestade, na saúde ou na enfermidade, para falar ao nosso coração, para se revelar a cada um de nós. Interessante que ninguém naquele navio, além de Paulo, viu aquilo que era invisível. Aliás, fé é ver o invisível, segundo o autor aos Hebreus. Na escuridão do seu porão, de sua prisão, no escondido no meio dos mares, Deus quer revelar coisas extraordinárias e se apresentou a Paulo, que pela fé ouviu e entendeu. Nesse tempo nós temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado dos céus para tomar sobre si os nossos problemas, as nossas dores, os nossos pecados, e Ele é o representante de Deus para falar ao nosso coração, para morrer a nossa morte, para sofrer a nossa vergonha espiritual, para perdoar o nosso pecado. Esse Jesus está falando de vida eterna, está falando de esperança para todos nós. E Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está falando dessa esperança eterna que você e eu precisamos. Porque mesmo que se perca o navio, mesmo que se tenha prejuízo com as mercadorias, Ele garante a salvação da alma a todo aquele que crê. Mesmo que você passe por desafios neste mundo, Ele está presente para preservar a sua alma, trazendo a esperança. Nesse texto nós temos algumas credenciais dos mensageiros da esperança. Disse Paulo: Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, só quem pertence a Deus e serve a Deus pode pregar a esperança. Disse Paulo: Ele esteve comigo, e naturalmente eu estive com Ele. Para ser pregoeiro da esperança é preciso ter intimidade com Deus e com a sua palavra. Ele me falou. A paz demonstrada por Paulo só é possível àquele que teve um contato direto com a fonte da paz. E Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Paulo estava demonstrando: eu estou otimista, porque eu estive com aquele que é a fonte de todo o poder. Aliás, a fé é um combustível para o otimismo. Existem alguns exemplos que vamos tirar desse texto sobre o otimista e contrapondo-se ao pessimista. O otimista diria: eu falei que não deveriam vir, mas vamos encontrar uma solução. Já o pessimista diria o seguinte: vamos encontrar uma solução, mas eu falei que não deviam vir. O otimista diria: o navio se perderá, mas as vidas se salvarão. O pessimista diria: as vidas se salvarão, mas vamos perder o navio. O pessimista diria: não vai se perder ninguém, mas teria sido melhor se nós não tivéssemos vindo. O otimista: teria sido melhor não ter vindo, mas não vai se perder ninguém. O pessimista: estou vivo, mas perdi tudo. E o otimista: eu perdi tudo, mas estou vivo. O pessimista diria: eu vou falar com o imperador César, mas eu estou preso. Mas Paulo disse: eu estou preso, mas eu vou falar com César, o imperador de Roma. Eu não quero ensinar apenas o otimismo, isso é muito pouco. Estou falando de fé, de relacionamento com um Deus vivo, um Deus que mergulha no meio da tempestade, dentro de um navio à deriva, para falar com aquele a quem Ele ama.
e a quem Ele quer muito bem. Apesar da tempestade, teria dito Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero concluir e resumir esta mensagem de esperança. A tempestade vai passar, porque há um Deus vivo que nos ama e que tem todo o poder. Ele exige que façamos a nossa parte com trabalho e com fé, que aliviemos a carga, que joguemos ao mar aquilo que não é necessário. Ele se encarrega de conduzir a história, mesmo com perdas, até ao porto seguro. Seja você um beneficiado com essa mensagem de esperança. Deus não falou ao navio inteiro, falou com Paulo e o encarregou de ser um mensageiro, um transmissor do seu recado. Meus amados, ao seu redor há muitos desesperados, há muitos que não encontram razão para comer e para viver, estão perdidos no mar da vida. Seja você um mensageiro da esperança. Deixe Deus usar a sua boca, a sua vida, para pregar a vontade dEle. Levante-se e comece a falar o que você viu e o que você ouviu de Deus. A mensagem de esperança. E que Deus mesmo nos abençoe. Você pode orar comigo? Vamos pedir a Deus. Ó Deus, estamos todos nesse mesmo barco, em meio a uma grande tempestade. Mas enquanto outros só veem trovões, relâmpagos, perigos, nós estamos vendo a esperança que vem do Senhor, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nos resgatar enquanto estávamos perdidos. Ó Deus, obrigado por esse amor, obrigado por essa bondade tão grande. E queremos, pela fé, entregar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Ajuda-nos a sermos pregoeiros dessa esperança para os nossos familiares, nossos vizinhos e para todo o país. Ó Deus, que muitos possam ver em nós e ouvir de nós que há uma razão para viver, uma esperança para viver, porque olhamos para o Senhor. Muito obrigado a Deus pela palavra do Senhor que tanto fala ao nosso coração. Que o Senhor mesmo possa ministrar essa palavra ao coração de cada um dos ouvintes e que isso sirva para o crescimento espiritual de todos e para a glória do nome de Jesus, nome pelo qual oramos. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu
tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim.